A paz de Deus, paz e graça estejam todos com vocês. Hoje eu vou falar de uma coisa, irmãos, mas preste bastante atenção. Eu escrevi através das revelações da Bíblia Sagrada. Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre 4 profecias bíblicas que estão prestes a se tornar realidade. Apocalipse. Você sabe o que profecias bíblicas são escritas por Deus, os seus mensageiros, sobre eventos futuros que vão acontecer no mundo. Algumas dessas profecias já se cumpriram e outras estão se cumprindo. E outras ainda vão se cumprir. Vamos ver quais essas 4 profecias que estão prestes a se tornar realidade. Apocalipse é o que ela significa para nós. A primeira profecia, que já vamos ver, é a grande apostasia. Essa já vai cumprir ainda. Significa abandonar ou se afastar da fé. A fé em Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias, muitas pessoas vão se desviar da verdade e seguir falsas doutrinas, falsos mestres e falsos cristos. Veja o que Jesus diz em Mateus 24, 10 e 12. Multiplicar a iniquidade e o amor de muitos se esfriará, e quase todas essas profecias se cumprindo diante de nossos olhos. Basta ver a quantidade de igrejas, cultos religiosos que existe hoje. Cada uma prega uma doutrina diferente e contraditórias. Muitas pessoas estão confusas, enganadas, perdidas sem saber em quem acreditar. Muitas pessoas também estão se afastando por causa do seu pecado. Estão afastando por causa da incredulidade, no amor do mundo. E eles estão voltando para o mundo. Não estou dizendo para vocês voltar para o mundo. Volta para o Evangelho de Jesus Cristo. E no amor do mundo, prazer e da violência, da corrupção, da injustiça, o amor do mundo se esfriou e a fé de muitos se enfraqueceu. Essa é a grande apostasia que a Bíblia diz, que a Bíblia profetizou. Segunda profecia que vamos ver é o surgimento do anticristo. O anticristo significa que é contra Cristo ou se coloca no lugar de Cristo. A Bíblia diz que nos últimos dias vai aparecer um líder mundial que vai enganar as nações, enganar todos os países. Com sinais, prodígios e discurso, ele vai se opor a Deus, blasfemar contra Deus, perseguir os cristãos e exigir adoração. Ele vai se aliar ao falso profeta, vai fazer com que as pessoas recebam a marca da besta para poder comprar ou vender. Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1 a 8. Esta profecia ainda não se cumpriu, mas está prestes a se cumprir. Acreditamos que o anticristo já está no mundo, mas ainda não se revelou. Ele vai surgir depois de um grande conflito mundial, que vai causar caos, medo e desespero. Mas as pessoas vão acreditar nele. Ele vai se apresentar como pacificador, um líder carismático, benevolente, mas na verdade, o que a Bíblia diz?
A Bíblia diz que depois da grande tribulação, Jesus vai voltar à terra com poder e glória, acompanhado dos seus anjos e dos seus santos. Ele vai derrotar o anticristo, o falso profeta e o dragão, que é o diabo. Ele vai estabelecer o seu reino de paz, justiça e amor sobre a terra, vai julgar as nações, os vivos e os mortos, e vai recompensar os fiéis e condenar os ímpios. Ele vai criar novos céus e nova terra, onde não haverá mais pecado, nem tristeza, nem maldição. Veja o que a Bíblia diz, Apocalipse 19, 1 a 16. Essa profecia ainda não se cumpriu, mas está prestes a se cumprir. Nós acreditamos que a segunda vinda de Cristo vai acontecer logo depois da batalha do Armagedon, a batalha final entre as forças do bem e do mal, que vai envolver todas as nações, todos os países. Nós também acreditamos que a segunda vinda de Jesus Cristo vai ser visível e gloriosa, triunfante, e que todos os olhos verão, inclusive os que transpassaram. Esses são os 4 profecias bíblicas que estão prestes a se tornar realidade. Apocalipse, elas nos mostram que Deus tem um plano para a história da humanidade, que vai cumprir todas as suas promessas. Elas também nos mostram que o tempo está se esgotando e que precisamos preparar para o dia do Senhor. A Bíblia nos ensina que devemos crer em Jesus Cristo como nosso único Salvador e Senhor, arrepender dos nossos pecados, obedecer aos seus mandamentos, amar a Deus e ao próximo, vigiai e orai, anunciar o Evangelho, perseverar na fé e esperar a sua vinda. Quem é o anticristo? E a sua marca? Marca da besta é um sinal de lealdade e adoração à besta, que vai tentar roubar toda a adoração que só Jesus merece. Quem receber a marca vai condenar eternamente, pois estará rejeitando a Cristo e aceitando o anticristo. Quem não receber a marca vai sofrer perseguição, morte, mas será salva por Cristo e reinará com ele. A Bíblia não revela exatamente como será a marca, mas dá algumas pistas. Assim diz: o homem, pois, foi criado no 6º dia. Esse número representa a imperfeição e a rebelião do homem contra Deus, que é perfeito e é santo. Nós cremos que o número 666 pode ser uma forma de identificar o nome do anticristo, usando um sistema de códigos chamado gematria, que atribui em valor numérico a cada letra de um alfabeto. Assim, somando os valores da letra do anticristo, chegarão ao sistema político, econômico e religioso, que vai dominar o mundo inteiro. Assim, o número 666 representaria a trindade satânica, formada pelo dragão, que é o diabo, pela besta, que é o anticristo, e pelo falso profeta, que o seu aliado. A Bíblia diz que a maioria será colocada sobre a mão direita ou sobre a testa, a fronte. Isso pode ser um significado simbólico ou literal. Simbolicamente, a mão direita representa a ação da obra, o poder e a autoridade. A obediência é a fronte, a testa, representa mente e pensamento, a razão, a inteligência, a crença. Assim, a marca significaria que as pessoas que receberem a marca não entregam os seus pensamentos,
ao anticristo. Vão entregar seus pensamentos ao anticristo, fazendo a sua vontade, seguindo a sua doutrina, literalmente. A mão direita e a testa pode ser os locais onde a marca da besta será implantada, usando alguma tecnologia, um código de barra ou um QR Code, um símbolo ou uma inscrição. Assim, a marca seria um meio de rastreamento das pessoas que receberem, impedindo-as de comprar ou vender sem autorização, seja qual for a forma. O que importa é o seu significado, pois a marca é a manifestação e a rebelião do homem contra Deus e da sua adoração. Do homem ao anticristo, a marca é a navegação de Cristo, é a negação de Cristo e da sua obra de salvação. A marca é a escolha do destino eterno de cada pessoa, vida ou morte, céu ou inferno. Estão entendendo? Deus ou diabo. Devemos estar atentos, irmãos, aos sinais dos tempos e não deixarmos enganar pelo anticristo e pela sua marca. Devemos permanecer firmes e fiéis a Cristo e às suas palavras, pois ele é o único caminho, a verdade e a vida. Devemos confiar na sua promessa de que ele voltará e buscar e nos levar para o seu reino de glória. Devemos esperar com paciência a sua segunda vinda, que será visível, gloriosa e triunfante. Devemos estar preparados para o dia do Senhor, que será o dia de nossa redenção, será a nossa vitória sobre o anticristo, o falso profeta e o dragão, o dia da nossa libertação. Assim como Deus libertou Israel do Egito, Jesus Cristo vai nos libertar deste mundo corrupto. Ressurreição e recompensa. Amém. Jesus disse que vão ouvir de guerras e rumor de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, pois está perto a nossa redenção. Mateus 24, de 6 a 7. Violência marcarão a história humana. Conflito que colocam reino contra reino e nação contra nação. Tem sido isto ao longo do século em todas as partes do mundo, mas nunca tantos aconteceram no mesmo tempo com tanta intensidade. Ele seria, ou melhor, ele será um tirano, um opressor, um mentiroso, o inimigo de Deus. A terceira profecia que vamos ver é a grande tribulação. Tribulação significa aflição, sofrimento, angústia, perseguição. A Bíblia diz que depois que o anticristo se revelar, ele vai desencadear uma série de juízos de Deus sobre a terra, que vão causar grandes catástrofes naturais, guerra, fome, doença, mortes e terror. Esses juízos estão descritos no livro de Daniel, Mateus e Apocalipse. São chamados de selos, trombeta e traça da ira de Deus. Veja o que Jesus disse em Mateus 24, 21 e 22. Essa profecia ainda não se cumpriu, mas está prestes a se cumprir. Pois vemos a grande tribulação que vai durar 7 anos, sendo que a segunda metade será mais intensa e terrível que a primeira. Nós acreditamos que antes da grande tribulação começar o juízo de Deus, vai arrebatar sua igreja, ou seja, vai tirar da terra todos que creram em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, para que nós não passamos o tempo de horror e de angústia. Quanto profecias
é a segunda vinda de Jesus Cristo? A vinda de Jesus que se trará a paz definitiva, a justiça interna. Eles envolvem em calamidades naturais, como terremotos, maremotos, vulcões, furacões, incêndios, pragas, doença, fome e morte. Eles também envolvem calamidades naturais, como sinais no sol, na lua, nas estrelas, anjos que tocam trombeta, meteoros que caem nos seus domínios, que saem do abismo expostos, são como avisos de Deus, que não tolera o pecado, nem o mal, iniquidade, mas também são um convite ao arrependimento. A fé é a salvação em Cristo, que é o único que pode nos liberar da ira vindoura. O que é o arrebatamento? Quem vai participar dele? O arrebatamento é um evento em que todos os verdadeiros cristãos serão rapidamente levados para os céus, no reino celestial. Assim como os cristãos vivos que forem arrebatados, os que já morreram ressuscitarão e se ajuntarão aos demais no paraíso. Esse será o momento em que Jesus voltará para buscar os seus escolhidos, que são aqueles que creram nele como seu Salvador e Senhor. Veja o que a Bíblia diz em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 1:7. Arrebatamento é o que a Bíblia diz sobre isso. A Bíblia não revela exatamente quando será o arrebatamento, mas afirma que ocorrerá nos últimos tempos, quando Jesus voltar para buscar os salvos. João 4, 2 e 3. Ninguém sabe o dia e a hora. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Nós cremos no arrebatamento. Acontecerá antes da grande tribulação, que é o período do grande sofrimento, angústia que antecederá a segunda vinda de Cristo. Mas o importante não é saber o tempo exato, mas sim estar pronto para mostrar ao Senhor, seja qual for o momento. Isso devemos crer em Jesus Cristo, arrepender dos nossos pecados, os seus mandamentos. Quem fizer isso será arrebatado e receberá a coroa da vida eterna. Tiago 1, versículo 12. Você sabe por que é um milênio? O que vai acontecer em 1000? O milênio é um período de 1000 anos. Se assegura, segundo a vinda de Jesus Cristo, a palavra milênio vem do latim e significa um ano e anos. O que significa ano? A Bíblia menciona o milênio, Apocalipse 20, onde um ano que um anjo escreve no céu com uma chave e uma corrente que pendura Satanás no abismo por 1000 anos. Durante esse tempo, os santos que foram fiéis a Deus ressuscitarão na primeira ressurreição. Ressurgiram com Cristo na terra. Os ímpios, porém, permanecerão mortos até o fim dos 1000 anos. Quando haverá segunda ressurreição, é o juízo final. Mas como será o milênio? Como será a vinda na terra neste período? A Bíblia diz de algumas pistas sobre a característica do milênio. E podemos resumir em 4 pontos principais. O milênio será uma época de paz e justiça. A Bíblia diz que Cristo reinará como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
e que as nações se submeterão às suas autoridades. Não haverá mais guerra, opressão, nem injustiça. As armas serão transformadas em instrumento de trabalho e as pessoas aprenderão a viver em harmonia e amor. Isaías 2, capítulo 2, versos 2 e 4. 11, 19. Miqueias 4, 14. Época da restauração. O milênio será uma restauração e bênção. A Bíblia diz a Israel e a toda a humanidade. A Bíblia diz que os santos que reunirão com Cristo serão sacerdotes de Deus, que farão acesso à sua presença, à sua glória. Eles louvarão a Deus e aprenderão e ensinarão as nações a obedecer os seus mandamentos. Também participarão do julgamento dos ímpios, que será condenados de acordo com suas obras. Apocalipse 1, 6, 5 e 9. 10, capítulo 10, 20, 4, versículo 4, 6 e capítulo 22, 3, 5. 1 de Coríntios 6, versículo 2 e 3. O milênio será uma época de preparação e esperança. Depois do milênio, Satanás será solto por um pouco de tempo e a terra enganar as nações para a tribulação contra Deus. Vai ser solto para enganar as nações contra Deus. Mas ele será derrotado pelo fogo que descerá do céu e lançado no lago do fogo, onde será também lançado a besta e o falso profeta e todos os ímpios. Então Deus criará novos céus e nova terra, onde habitará o justo e onde os salvos viverão eternamente com Deus. Apocalipse 20, capítulo 20, 7 a 15. Apocalipse 21, segunda epístola de Pedro 3, de 1 a 13. Como você pode ver, o milênio será um pouco maravilhoso, mas também um tempo de decisão. A escolha é sua, depende da sua fé e obediência. Basta situação do mundo. Basta você ver a situação que o mundo está vivendo hoje, onde há guerras civis, ataques terroristas, nucleares, disputa, territórios, crise humanitária, terremotos, tensões diplomáticas. Essas guerras e rumor de guerras são um lembrete de que um dia o mundo caído, dominado pelo pecado, pelo mal e pelo diabo, mas também são um alerta de que precisamos estar atentos, prontos para a vinda de Jesus Cristo. Essa carta, irmãos, eu escrevi e decidi falar para vocês que nós já estamos vivendo os últimos dias. Basta você olhar para o Brasil, olhar para o país dos Estados Unidos, para o país de Israel, olhar para o país da Rússia, país da Ucrânia, país da China, África do Sul, onde estão perseguindo os cristãos. Aqui no Brasil, o nosso presidente está implantando a mesma lei que Maduro colocou na Venezuela. Para você ver, está caminhando para o mal, mas tudo tipo de mal. Mas nós vamos viver uma falsa paz a hora que cair esses homens. E essa falsa paz, quem aplicou? O anticristo. E estamos vendo também nas religiões, em todos os sistemas de religiões,
Em todos. Não estou defamando nenhuma nem outra. Estou falando em todas as religiões. Já não pregam mais o evangelho. E aquele que entra dentro da religião para pregar o verdadeiro evangelho é excluído, tirado fora. É taxado como ignorante, como está doente da cabeça, igual fizeram comigo. Preste bastante atenção nesses sinais. Nós estamos aqui nas redes sociais para alertar todos vocês. O verdadeiro evangelho está escrito nas escrituras sagradas. Basta vocês ler, meditar, orar, consagrar, porque já está perto. Preste bastante atenção nos sinais. Lá em Israel, já fizeram tudo. Roupa de sacerdote, fizeram tudo. O anticristo anda falando por lá que ele levanta o templo de Salomão em 6 meses. 6 meses é muito rápido. É metade de um ano. E nós estamos vivendo 3 anos antes da grande tribulação. Então tome cuidado. Reage enquanto é tempo. Agradeço a Deus por essa oportunidade que vocês têm me dado. A paz, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz de Deus com todos. Deus seja sempre louvado. Amém.